Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais uma aulinha de história. Hoje, sexta-feira, estamos chegando ao final de mais uma semana. Semana passada a gente viu alguns aspectos da pré-história no Brasil e hoje a gente vai ver alguma coisa sobre a vida na pré-história. Aqui a gente tem um texto falando como viviam os primeiros seres humanos, né? Que eram os Homo sapiens, que significa homem sábio, são os ancestrais que habitaram a nossa terra. E, segundo a história, eles partiram de uma região central no continente africano, e aí foram se espalhando pelos restos do continente. Como a gente já estudou em geografia o nome dos continentes, acho que vocês se recordam, né? África, Europa, Ásia, Oceania e América, que é o nosso. Então, essas pessoas que não tinham morada fixa eram chamadas de nômades. Eram mulheres, homens e crianças que estavam em constante movimento à procura de alimentos como frutas, raízes e pequenos animais. Esse período também da pré-história, que é chamado Paleolítico, foi o período em que antigamente os historiadores chamavam a Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque a maioria dos instrumentos eram feitos de pedra. Eles, por exemplo, para matarem os animais, né, para caçar, eles faziam instrumentos de pedra. E outros utensílios que eles usavam na época. Por isso que esse período é chamado de Paleolítico. O paleo significa antigo, o lítico pedra, certo? Então a gente tem um texto aqui mostrando como eles viviam, qual foi o período, e nós temos a fotografia aqui de uma caverna, né? Como era rústica a vida deles. Então vocês vão precisar ler com toda atenção o texto, observar essas gravuras, ver a data, quantos milhões de anos eles têm, analisar bem direitinho como foi esse período da história, para que vocês tenham possibilidade de responder as questões que estão na página 23. Lembrar, o texto está na página 22, precisa ser lido com atenção. E aqui na página 23 nós vamos responder as questões. Então vocês vão responder: o que foi o Paleolítico? Aí você começa dizendo: Paleolítico foi o período em que. Aí vai dizer, certo? Porque é que ele foi chamado assim? Como viviam as pessoas nessa época. Número 2. Numera a segunda coluna de acordo com a primeira. A gente tem de 1 a 3. Aí vem as alternativas para vocês relacionarem com cavernas, pinturas rupestres e nômades. Nas afirmações a gente tem aqueles que não têm habitações fixas. Número 2. Locais usados como abrigo no Paleolítico. E 3. Representações das cenas cotidianas nas paredes das cavernas. Então, dentro desses quadros, vocês vão colocar 1, 2 ou 3, conforme o que eles representam. Número 3. Observe a imagem abaixo e descreva as atividades dos seres humanos na pré-história do Brasil. Aqui embaixo vocês têm uma legenda, né? Observe a imagem abaixo e descreva as atividades dos seres humanos da pré-história do Brasil. A gente tem aqui esta caverna, apesar dela ser na Bulgária, mas também nos outros países, esse homem pré-histórico, ele tinha essa mesma vida, né? Vocês estão vendo que as representações aqui, embora de forma bem rústica, elas eram feitas em pedras, mas representavam o estilo de vida da época, né? Vocês podem ver animais, vocês podem ver pessoas com instrumentos de caça, e assim você volta para o texto para relembrar como que era a vida e descrever essa essa vida que eles levavam também aqui no Brasil, né? Semana passada vocês assistiram o vídeo sobre a Serra da Capivara, por exemplo, que fica aqui no Nordeste, e lá existe até hoje ainda um patrimônio histórico muito rico, né? Contando a história desses povos. Então, leiam com atenção o texto, respondam as questões dentro do prazo, viu, minha gente? Faça a fotografia, vocês estão vendo que é uma atividade pequenininha, o texto também é pequeno. Vocês respondam, fotografem e mandem dentro do dia. Bom dia, bons estudos, até o próximo vídeo. Beijo.